Vamos fazer uma breve análise a respeito do ensino da medicina veterinária no Brasil, mais especificamente com relação à quantidade de cursos disponíveis. Em março de 2023 foi publicado esse artigo no jornal Extra, dando conta de que o Brasil é o país com mais cursos de veterinária do mundo. Com base nestes dados, podemos fazer uma análise breve, rápida, onde nós constatamos que no mundo há 320 cursos de medicina veterinária, enquanto que no Brasil são 530 cursos. Isso corresponde a aproximadamente 165% a mais do que os cursos de veterinária em todo o resto do mundo. Com relação ao resto do mundo, então, nós temos os seguintes números. A Europa, com toda aquela quantidade grande de países, tem 95 cursos. Os Estados Unidos, com uma população maior que a brasileira, com uma extensão territorial maior que a brasileira, tem 32 cursos. A China possui 22 cursos e o restante dos países do mundo, somados, tem 171 cursos. Outro artigo muito interessante é este publicado no site do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, em 2021. Alguns dados interessantes, importantes desse artigo são sumarizados, então, nos próximos gráficos. Aqui é feita uma análise, então, da densidade de médicos veterinários em relação à população de diferentes países ou áreas. Então, a China tem abaixo de 1, Canadá tem em torno de 13,5 veterinários por habitante, a mesma coisa Estados Unidos, mais ou menos a média da Europa também. O México tem acima de 4 veterinários por 10 mil habitantes, enquanto que o Brasil tem 7 veterinários por cada 10 mil habitantes. Com relação aos estados brasileiros, então, a situação é a seguinte: Espírito Santo, então, tem um pouco abaixo da média, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina, na média ou a pouco acima da média. O Paraná atinge 12 veterinários por cada 10 mil habitantes e o Rio Grande do Sul passa desta marca. O estado campeão, então, é o Mato Grosso do Sul, com mais de 18 veterinários por cada 10 mil habitantes. A pergunta óbvia que se impõe diante desse quadro é como se chegou a essa situação. Em 2004, a revista Isto é Dinheiro publicou um artigo intitulado Os Reis da Mídia, onde foram apresentados dados então de uma pesquisa sobre investimento em publicidade, comparando 1996, meio da década de 90, com 2003, início da década de 2000. Em alguns setores. Para dar uma ideia da evolução entre esses dois períodos, podemos usar telefonia celular e os aparelhos. Esse é um aparelho típico de 1996, com teclas ainda, teclas físicas, um visor que apenas apresentava o número discado ou recebido. Já em 2003, evoluímos para os primeiros celulares com telas coloridas. Pois bem, esses são os números de 1996, onde se percebe que o ensino superior já gastava mais do que cartão de crédito, telefonia fixa, telefonia celular. Avançamos então ao ano de 2003 e todos esses setores também tiveram um crescimento. Comércio eletrônico, cartão de crédito, especialmente a telefonia celular. E o ensino superior, então, atingiu a marca de 804 milhões investidos. Neste mesmo artigo, então, um alto executivo de uma agência de publicidade teceu algumas considerações, tá, a respeito dessas mudanças no perfil dos anunciantes. E uma das coisas interessantes que ele mencionava é que isso se deu
devido à abertura do mercado e à privatização que aconteceu nesse período. E especificamente com relação ao ensino superior, esse executivo afirma que o ensino superior mergulhou na publicidade. E isso em decorrência da liberação para a abertura de cursos que foi feita durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Vamos então analisar como se deu a evolução na criação de novos cursos de medicina veterinária no Brasil. Aqui temos uma linha de tempo, desde a década de 1910 até a década de 2000, e abaixo tem os presidentes da República à época, comparando então instituições públicas e instituições privadas. Nas instituições públicas, a primeira faculdade veterinária criada no país foi na década de 1910, a segunda em 1923, na década de 20, e nas décadas seguintes poucos cursos foram criados nas instituições públicas, até a década de 70, onde houve um aumento, na década de 80 uma redução, e na década de 90 e 2000 novamente começaram as criações de cursos nas instituições públicas. Com relação às instituições privadas, o primeiro curso de medicina veterinária privado só foi criado na década de 60. Um outro curso foi criado na década de 70. E na década de 80, sim, temos o começo do aumento dos cursos privados de medicina veterinária. Interessante notar que entre a década de 70 e a década de 80 houve essa inversão entre público e privado. Já na década de 90, o que aconteceu foi uma criação explosiva de cursos de medicina veterinária, especialmente no governo de Fernando Henrique Cardoso, como já havia sido mencionado antes. E essa tendência continuou no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e não foi revertida nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso reflete exatamente o que já havia sido mencionado, que é o da privatização do ensino de medicina veterinária que aconteceu no país em particular e do ensino superior em geral. Analisando com mais detalhes o período da década de 80 até os dias atuais, então, até a década de 2020, incluindo então os anos de 2021, 2022 e esses primeiros meses de 2023, comparando então as instituições públicas, que são aqueles números que já tínhamos visto antes, acrescido então de que na década de 2010 foram criados 22, mais 2 na década de 2020. As instituições privadas, então, os números também que já tínhamos visto anteriormente, até a década de 2000. Aqui chama atenção que houve um aparente achatamento desses números de instituições privadas em relação ao gráfico anterior. Isso porque, no período Temer-Bolsonaro, na década de 2010, foram criados 248 cursos de veterinária novos. E na década de 2020, mais 80 cursos foram criados. Interessante notar que, na década de 2010, foram criados os primeiros cursos totalmente EAD, ensino à distância, 14 deles. Na década de 2020, mais 7 foram criados. Também é importante notar que 80 cursos criados na década de 2020, transcorrido um quarto da década, seria esperado, se essa tendência não revertesse, a criação de 320 cursos no total até o final desta década. Pois bem, qual é a situação atual com relação aos cursos de medicina veterinária? O que nós temos então é que instituições privadas correspondem a 425 cursos, sendo que 21 deles são em ensino à distância, EAD. Instituições federais são 59 cursos, ao passo que as estaduais são 18 e há 6 cursos municipais.
Ou seja, 84% dos cursos são de instituições privadas. Apesar de corretos esses números, eles não demonstram com fidelidade a realidade, porque um curso pode ter 50 vagas ou 200. Então, vamos analisar a situação em relação ao total de vagas disponíveis. O que se apresenta é que 70.663 vagas são de instituições privadas, ao passo que, também em instituições privadas, 29.980 vagas são em ensino à distância, restando apenas 4.069 vagas em instituições federais, 945 em instituições estaduais e 740 em instituições municipais. Isso corresponde, então, equivale a dizer que 95% das vagas nos cursos de medicina veterinária são privados no Brasil.